Olá! Se você está assistindo esse vídeo é porque provavelmente tem algum interesse relacionado à ansiedade, estou certa? Então, senta aqui comigo e vamos conversar um pouco sobre isso. Hoje, aqui num cenário diferente, né? Geralmente eu converso com vocês de dentro do carro e convido para uma carona enquanto conversamos, mas hoje estamos aqui num ambiente um pouco diferente. Equipamentos novos e tal. Então vamos experimentar como que será hoje assim, tá bom? E hoje eu quero dar continuidade a um tema que eu acho que há 2 dias atrás eu postei, que é sobre Deus não tem dó da gente. Um barulhinho aqui é meu cachorrinho. Resolveu acordar. E eu gostaria de falar com vocês porque naquele vídeo eu queria ter falado sobre essa pessoa em especial aqui e eu acabei me esquecendo. É sobre Jó. Naquele vídeo eu falei, né, que Deus não tem dó da gente, ele cumpre o propósito que ele tem para as nossas vidas. Independente do que irá acontecer, ele está no controle de tudo. Deus é soberano e ele tem o controle de tudo. Então, as coisas acontecerão no tempo dele da forma que ele deseja para nós, né? E eu quero iniciar, eu vou ler alguns trechos aqui do livro de Jó. A maioria de nós conhecemos, né, a história de Jó e no capítulo 1 diz o seguinte: a virtude e a riqueza de Jó. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Jó era o homem top, top, né? Como se diz. Ele era muito especial. Olha aqui, essa parte aqui eu acho muito interessante. Além de ser temente a Deus, ele desviava do mal. Se ele via que por esse caminho aqui poderia ter alguma coisa errada, ele já cortava a volta e não passava nem perto, né? Ele desviava do mal. Muito interessante isso aqui. Então, Jó realmente ele cuidava, né, dessa relação que ele tinha com Deus. A comunhão dele com Deus era muito intensa. E sobre comunhão é o que eu sempre falo aqui no nosso grupo, né, na nossa comunidade de lidantes. É, nós temos que ter uma grande comunhão com Deus. E Jó, ele passou por tudo isso e lá no final, depois nós vamos acompanhando aqui no texto, né? Os amigos dele vieram, né? Ele foi acometido de Satanás, foi falar com Deus sobre Jó, né? E ele falou que Jó era íntegro e reto porque o Senhor o abençoava, né? Ele tinha tudo. Então não tinha. Aqui, ó, vou ler exatamente o que está escrito. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás: de onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás: observaste meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Palavras do próprio Deus sobre Jó. Então respondeu Satanás ao Senhor: porventura Jó debalde teme a Deus? Acaso não o cercaste com sebe, a ele, a sua casa e tudo quanto tens? A obra de suas mãos abençoaste e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Deus
cumpre os propósitos dele. Deus é soberano e ele sabe de tudo. Quando ele falou sobre Jó para Satanás, ele já sabia o que Satanás iria dizer. Nada está encoberto do nosso Deus. E era um propósito de Deus para a vida de Jó que tudo aquilo acontecesse, né? Para que nós hoje pudéssemos ter um testemunho também, né? Sobre a vida dele, sobre um proceder como um servo temente a Deus deve proceder. Então, Satanás, como se diz, fez a festa, né? Judiou de Jó o tanto quanto ele pôde. Olha aqui no capítulo 2, Jó já estava em sofrimento pleno. Jó perdeu suas plantações, Jó perdeu seus filhos, perdeu tudo que tinha, perdeu os animais, perdeu tudo. E aqui, ó, no versículo 8 do capítulo 2 de Jó, sentado em cinza, tomou um caco para com ele raspar-se. Então sua mulher lhe disse: ainda conservas tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Para você ver o desespero da mulher dele, né? Ela já tinha perdido tudo e de ver o marido dela naquele sofrimento tão grande, ela achou melhor perder o marido também. Aí ela disse para ele: amaldiçoa a Deus e morre logo, acaba com esse seu sofrimento. Mas Jó permaneceu firme. E aí os amigos de Jó chegaram, vieram falar, ficaram um tempo caladinhos, né, sofrendo ali com ele, e depois começaram a falar: Jó, talvez você tenha algum probleminha aqui, às vezes você pecou acolá, alguma coisa você fez, Jó. Não é possível que isso esteja acontecendo com você e você seja, já que você é tão, como se diz, santo, né? E aí, mais para frente, Jó, aqui no capítulo 7, o título é Jó contende com Deus. E aí ele fala, né, ele começa a reclamar, né? Começa as lamúrias dele, e aí os amigos dele dão mais uma repreensão para ele. E vai falando. E os capítulos vão seguindo, e o sofrimento dele tá lá firme e forte. E os amigos ainda falando, acusando ele, né? Aí chega uma parte que Jó se defende das acusações dos amigos. Depois, aqui no capítulo 13, Jó defende a sua integridade. E aí ele começa aqui, ó. Eis que tudo isso viram os meus olhos e os meus ouvidos o ouviram e entenderam. Como vós o sabeis, também eu sei. Não vos sou inferior, mas falarei ao Todo-Poderoso e quero defender-me perante Deus. Vós, porém, besuntais a verdade com mentiras, e vós todos sois médicos que não valem nada. Ele falando com os amigos dele aqui no caso, né? Tomara vos calasses de todo, que isso seria a vossa sabedoria. Ouvi agora minha defesa e atentai para os argumentos dos meus lábios. Porventura falareis perversidades em favor de Deus e a seu favor falareis mentiras? Sereis parciais por ele, contendereis a favor de Deus? Ser-vos-ia bom se ele vos esquadrinhasse? Ou zombareis dele como se zomba de um homem qualquer? Acerbamente vos repreenderá se em oculto fordes parciais. Porventura vos amedrontará a sua dignidade e não cairá sobre vós o seu temor? As vossas máximas são como provérbios de cinza, os vossos baluartes de barro. Calai-vos perante mim e eu falarei, e venha sobre mim o que vier. Tomarei a minha carne com meus dentes e porei a vida na minha mão. Eis que me matará, já não tenho esperança, contudo defenderei o meu procedimento. Gente, aqui são palavras de um homem que está
em profundo sofrimento, né? Pensa, sua pele sendo comida, você ali em vida e sua pele acabando, né? Jó estava se acabando, vivo ali, lúcido, e ele estava por fora destruído. E por dentro também, né? O coração sofrendo por tudo aquilo que estava acontecendo. E ele não via razão alguma para Deus deixar aquilo acontecer com ele. Mas Deus não estava tendo dó de Jó, não. Estava acontecendo conforme Deus tinha esse propósito para ele. Jó falou mais um pouco. Já estamos aqui no capítulo 17. O título é Jó nada mais espera dessa vida. O versículo 1 diz: o meu espírito se vai consumindo, os meus dias se apagando, e só tenho perante mim a sepultura. Ele já não tinha mais esperança de nada, né? Para ele, realmente, já estava chegando o fim. E os amigos dele continuavam aqui, firmes e fortes, repreendendo ele, né? Mesmo em meio a tanto sofrimento. Aí depois aqui no capítulo 21, Jó descreve a prosperidade dos perversos. Ele sabia que ele não era um homem perverso, ele sabia que ele andava nos caminhos do Senhor. Então, aqui ele está falando que as pessoas más, né, estão bem, né, elas estão prosperando, mas Jó, não. A vida dele só está indo de mal a pior. E aqui, já no capítulo 30, Jó lamenta a miséria em que caiu. Os problemas dele começaram lá no capítulo 2, então vocês estão vendo que o sofrimento foi grande. E aí Deus só vem falar com Jó no capítulo 38. E ele não vem responder as coisas que Jó havia perguntado, não. Aqui no capítulo 38, Deus vem fazer algumas perguntas para Jó. Aí aqui o título do capítulo 38 é O Senhor convence a Jó de ignorância. Então aqui diz assim: depois disso o Senhor, do meio de um redemoinho, respondeu a Jó: quem é esse que escurece os meus desígnios com palavras sem conhecimento? Cinge, pois, os lombos como homem, pois eu te perguntarei e tu me farás saber. Aí a primeira pergunta: onde estavas tu quando eu lançava os fundamentos da terra? Dize-mo se tem entendimento. E aí que vai várias perguntas que Deus faz para Jó. E no capítulo 38, praticamente inteiro, 39. Aí aqui no final, no capítulo 40, a resposta humilde de Jó para tudo que Deus perguntou para ele. Então Jó respondeu ao Senhor e disse: sou indigno. Que te responderia eu? Ponho a mão na minha boca. Uma vez falei e não replicarei. Aliás, 2 vezes, porém não prosseguirei. E assim finaliza esse sofrimento que Jó passou, né? Como alguns dizem, esse peneiramento pelo qual Jó passou. E depois Jó confessa sobre Deus, né? Tem aqui a confissão de Jó. Depois Deus repreende os amigos de Jó que estavam falando bobeiras a respeito dele. Nem os amigos dele sabiam o que estava acontecendo. Não tinha mais nada para falar e estava falando bobeira. E muitas vezes é isso que acontece. Às vezes, pessoas que não sabem, né, o que é a dificuldade pela qual a outra pessoa está passando e começa a julgar e começa a falar: ah, mas essa sua depressão é isso, isso, isso. Ah, essa sua ansiedade, essa sua crise de pânico é falta de fé, falta de conhecimento de Deus, é isso e é aquilo. E começam os julgamentos.
E aqui Deus repreendeu os amigos de Jó. E Deus só restaurou, só perdoou, né, os amigos de Jó, só aceitou o pedido de perdão feito por Jó. Jó que teve que interceder pelos seus amigos. O Senhor ficou extremamente irado com os amigos de Jó. Então, gente, essa mensagem que eu queria deixar com vocês sobre a vida de Jó. Às vezes você pensa, gente, mas eu sou tão isso, eu sou tão aquilo, eu sou temente a Deus, eu isso, eu aquilo, eu. Mas é Deus que sabe. É Deus que sabe o que tem que acontecer na nossa vida e os propósitos dele não podem ser frustrados na nossa vida. Eu não sei por que Deus me deixou passar tanto tempo sofrendo com ansiedade e depressão. Mas hoje eu entendo. Isso aqui faz parte do propósito de Deus. Às vezes eu precisava aprender para poder trazer essa mensagem de esperança para a sua vida. Talvez o propósito da minha vida eu entendo hoje que é esse. Trazer a mensagem de esperança para as pessoas que sofrem com ansiedade. Mostrar na palavra do Senhor que há uma esperança e que há alívio. E que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, pode mudar completamente o curso da sua vida. Então, gente, esse era o complemento, né, que eu queria deixar com vocês sobre Deus não tem dó de você. Ele cumpre o propósito dele na sua vida. Se você está passando por um momento difícil, se a ansiedade tem consumido seu coração, foca no tripé básico do cristão. Ore, leia a palavra, jejue, busque comunhão com Deus. Aumente o nível da sua comunhão com Deus. Se você deseja mais informações, logo abaixo tem o link para o meu WhatsApp. Nós já abrimos a mentoria para pessoas que desejam aprender a lidar com a ansiedade. Abrimos as inscrições, né? É uma jornada de 7 semanas que eu estarei com vocês caminhando nesse percurso para que você aprenda a lidar com a ansiedade. E se você deseja fazer parte dessa primeira turma, que inclusive é gratuita, não tem cobrança, se você encaixar nos requisitos, será muito bem-vindo à nossa mentoria. São apenas 12 vagas, ok? Então, na descrição tem o link para o meu WhatsApp, clica lá e vem conversar comigo, ok? Deixe seu nome nos comentários se você precisa de oração. Me diga a cidade de onde você está falando, para eu saber onde que esse vídeo está chegando, ok? Um forte abraço para vocês, que Deus abençoe a sua vida e que se você sofre com ansiedade ou depressão, que o Senhor te abençoe e te retire desse lugar de sofrimento. Esse é o meu desejo para a sua vida. Fiquem com Deus e até a próxima. Deus abençoe.